No começo de tudo, conhecemos um jovem estudante chamado Ateru, que reflete sobre sua vida amorosa. Ele comenta que as pessoas costumam provocar quem gostam, mas, diferente da maioria, ele prefere tratar com carinho aqueles de quem realmente gosta. Para ele, ser gentil é bem mais eficiente do que provocar. No entanto, ao pensar mais sobre isso, Ateru percebe uma contradição. Ele sente atração justamente por garotas de personalidade forte e marrenta. Mesmo assim, acredita que o melhor jeito de conquistar alguém é sendo respeitoso e sincero. Ao seguir para seu quarto, Ateru ouve um barulho estranho e, ao abrir a porta, se depara com Iroha, uma garota que está ali sem permissão. Ele desliga a TV dela, mas Iroha o repreende, dizendo que ele deveria ter batido antes de entrar. Irritado, Ateru lembra que aquele é o quarto dele, e ela é quem está invadindo o espaço. Iroha, sem se abalar, responde que ele sabia que ela estava ali, já que ouviu o barulho da TV, e até provoca perguntando o que ele faria se ela estivesse se trocando. Brincando, diz que ele provavelmente queria vê-la. Ateru rebate, dizendo que ela é quem deveria se preocupar, pois pode ser acusada de invasão de domicílio. A garota, ousada, retruca que a palavra de um homem raramente vence a de uma mulher, e ainda o provoca dizendo que, no fundo, ele gosta de ter uma presença feminina em seu quarto. Para piorar, Iroha mostra a chave do quarto, que o próprio Ateru havia dado a ela, insinuando que ele permitiu sua entrada. Ele tenta explicar que a chave não era para isso, mas ela continua zombando, dizendo que ele vai se deitar na cama para sentir o cheiro dela depois que for embora. Cansado, Ateru afirma que vai limpar tudo para apagar qualquer rastro dela ali. Iroha, rindo, finge se ofender e o chama de irmãozinho, mas ele corta rápido. Você não é minha irmã. Ela então se justifica dizendo que é irmã de um amigo dele, e por isso o trata como um irmão de consideração. Ateru, porém, não compra essa ideia, dizendo que são praticamente desconhecidos. E Iroha vai além, dizendo que se ele se casasse com o irmão dela, aí sim se tornariam oficialmente irmãos. Uma provocação que o deixa completamente sem paciência. Enquanto discutem, o celular de Ateru toca. É o chefe e tio dele, Tsukinonori. Ele pede silêncio à garota e atende. O chefe comenta sobre o pedido de Ateru para entrar na empresa sem passar por um processo seletivo. Ateru já espera uma negativa, mas para sua surpresa, Tsukinonori aceita, com algumas condições. A primeira delas, ele pergunta se Ateru tem namorada. Iroha, ouvindo isso, começa a fazer barulho e dá a entender que há uma garota no quarto. Ateru, nervoso, inventa uma desculpa dizendo que é apenas sua gata de estimação. A ligação termina e ele explode com Iroha por quase atrapalhar sua conversa. No dia seguinte, na escola, Ateru conversa com o irmão de Iroha, seu colega de classe. O amigo comenta que acha que Iroha gosta dele, mas Ateru nega veementemente, dizendo que ela só se diverte o irritando. O irmão explica que provocar é o jeito dela demonstrar carinho, o que faz Ateru lembrar de sua teoria sobre pessoas que zombam de quem gostam. Mesmo assim, ele continua acreditando que Iroha jamais se interessaria por um cara comum como ele. Mais tarde, um colega o chama, dizendo que uma garota bonita do primeiro ano quer falar com ele. Ao chegar, Ateru vê que é Iroha novamente. Ela fala de forma educada e formal, tentando parecer uma aluna exemplar. Ele percebe a encenação e pede para ela parar de fingir, mas ela ignora e o convida para voltarem juntos para casa. Ateru tenta chamar um amigo para acompanhá-los, mas Iroha diz que não precisa. Ela quer mesmo é ficar sozinha com ele. Ele desconfia que ela está apenas brincando e pede para que pare de flertar, se não for sério. Então, Iroha choca todos dizendo em voz alta que os dois estão namorando. O irmão dela aparece e ela repete a história, deixando Ateru completamente sem reação. Mais tarde, em particular, ele a confronta e Iroha diz que apenas quis ajudar. Como o chefe dele perguntou se ele tinha namorada, ela se ofereceu para fingir ser sua parceira, já que isso poderia facilitar sua entrada na empresa. Mas é claro que ela não deixa de provocar, dizendo que é estranho um cara tão mediano ter alguém como ela. Mesmo assim, promete confirmar para todos que eles estão namorando de verdade
para deixar a mentira mais convincente. Ateru se recusa, dizendo que não quer saber de joguinhos e que está focado no futuro. Iroha, então, muda o tom e, com lágrimas nos olhos, pede que ele olhe para ela e pare de viver apenas para o trabalho. Mas logo depois, revela que era tudo uma encenação, apenas mais uma de suas brincadeiras. Ele fica furioso e promete nunca mais acreditar em nada que ela disser. Mais tarde, Ateru é chamado por Tsukinonori para uma reunião em um café. O chefe o elogia pelo sucesso do jogo que sua equipe desenvolveu, mas logo revela que há outra condição para sua contratação. Durante a conversa, uma garota aparece, Mashiro, filha do tio dele. Tsukinonori explica que quer que Ateru e Mashiro finjam ser um casal até o fim da escola para afastar outros garotos dela. Relutantes, ambos aceitam, sem muita escolha. E assim, Ateru se vê em mais uma situação completamente fora de controle, cercado de garotas complicadas e um chefe com ideias duvidosas. Agora resta saber até onde essa farsa vai dar certo, ou quando o amor verdadeiro pode acabar se confundindo com a mentira. Logo que chega na escola, o nosso protagonista, Ateru, é interceptado por Kohinata, aquela amiga que parece ter um radar para encrenca. Ela percebe que o cara tá estranho e já manda real. Tá com problema, né? E não é que acerta. O menino até se assusta com o poder de dedução da garota. Kohinata então chuta que ele deve estar nervoso com a reunião com o chefão da Homeplay. E o Ateru, todo orgulhosinho, manda um não é da sua conta e sai andando como se fosse protagonista de dorama. Chegando na sala, o clima muda, entra uma nova aluna, Tsukinomori Mashiro. E do nada ela solta: prazer, sou a namorada do Ateru. A sala inteira trava. Ninguém entende nada. Porque, convenhamos, o garoto é o sinônimo de nota 7 de aparência e de repente aparece com uma mina nível deusa gótica misteriosa. A galera, claro, quer saber como isso aconteceu. E a Mashiro, sem filtro nenhum, responde: a gente se conheceu no banheiro. Meu Deus do céu, garota! No banheiro! A sala vai abaixo, e o Ateru quase entra em combustão de vergonha. Depois ela tenta corrigir, dizendo que já se conheciam antes, mas o estrago já estava feito. Terminada a cena, ela vai lá e senta do lado dele com uma cara de nojo tipo: não chega perto de mim, inseto. Kohinata, curiosa, pergunta por que ele escondeu que tinha namorada, e o coitado promete explicar tudo depois. Mais tarde, ele conta o caos pro amigo Ozuma, que obviamente zoa ele até não poder mais. Mano, tua vida virou um anime de comédia romântica. E o pior, Ozuma ainda diz que a irmã dele, a Kohinata, é a única que realmente gosta do Ateru. Mas o protagonista, como todo bom protagonista, ignora o óbvio. A aula segue e Suzuki, o colega fofoqueiro, vai perguntar se ele e Kohinata têm um rolinho. Ateru logo corta: nada disso, ela é a irmã do meu brother. Mas Suzuki lembra que o cara sempre teve uma quedinha pela professora Kageishi, aquela que só curte marombeiro. Pronto! O Suzuki já sai sonhando em virar o novo Arnold Schwarzenegger da turma. Enquanto isso, Ateru percebe que Mashiro tá o encarando com cara de poucos amigos e manda ele comprar lanche pra ela. O cara fica indignado, mas pensa: namorados fazem isso, né? E vai, todo trouxa, comprar o lanche. Quando volta, fica analisando ela de canto de olho e pensando: será que ela tá com ciúmes da Kohinata? Mas logo lembra que ela odeia ele. Então, não, gênio. Do nada entra a professora Sumire, com a energia de vilã de anime. Quem não fez a lição é lixo. O clima pesa. Ela manda um discurso motivacional sombrio e segue com a aula. Depois, ela chama o Ateru para a sala dela. Suzuki já acha que o cara vai ser expulso. Mas o plot twist vem. Sumire se ajoelha e começa a pedir desculpas. Ateru fica tipo: que? Ela diz que ele tá com cara de quem quer sangue, e o pior é que ele confirma: vim aqui pra te matar mesmo. A mulher tenta se justificar, mas o cara acha no celular dela que ela tava vendo anime enquanto trabalhava. Prioridades, né? Aí vem o plot 2.0. Nas horas vagas, a professora é uma ilustradora famosa da Aliança dos Cinco. Só que ela nunca entrega nada no prazo. Ou seja, a hipocrisia. Ela tenta se defender dizendo que isso faz parte do personagem dela, tipo Rainha Malvada. O Ateru pede pra ver o que ela fez, e descobre que ela não fez nada. O cara surta, fala em jogá-la no boi de bronze. Sim, ele é meio intenso,
mas depois tenta ser compreensivo. Enquanto ele tá dando bronca, lembra que já viu um mangá meio duvidoso de romance entre irmãos, e adivinha quem era a autora? A própria Sumire. Agora ele tem munição para chantagem. Ele basicamente diz, ou você trabalha, ou eu espalho o seu mangá proibidão pela escola. Ela tenta enrolar, e o Aketeru manda ela dormir para ver se o bloqueio criativo passa. Antes de sair, ela muda de assunto e fala que sabe que o namoro dele com Mashiro é fake. Ele explica o plano todo, e Sumire pede para ele cuidar da garota, que tá meio deslocada e sofrendo bullying. Aketeru promete ajudar, mas a mulher tenta dar uma bajulada para ganhar mais prazo, e ele, esperto, não cai. Quando ele volta para a sala e tenta ir embora com Mashiro, ela grita, não fala comigo. O cara fica tipo, mano, o que eu fiz? Ozuma chega, ele pede dica para se aproximar da garota, e o amigo já manda, boa sorte, campeão. Missão quase impossível. Na saída da escola, Kohinata aparece do nada e começa a esfregar as costas dele com alguma coisa. O cara entra em pânico, e ela solta, esqueci de colocar sutiã hoje. E para piorar, os botões da camisa dela estouraram. Aketeru quase desmaia. Ele tenta manter a calma, mas já tá suando frio. Ele pensa, se alguém vir isso, tô cancelado. Então, na base do desespero, pega a garota no colo e sai correndo igual um lunático para evitar a vergonha pública. Depois, ainda pede ajuda dela para conquistar a Mashiro. Kohinata topa, toda animada para bancar a Cupido. No dia seguinte, ele tenta seguir as dicas dela, mas faz tudo errado. Kohinata aparece e já zoa, olha só o casalzinho flertando no intervalo. Mashiro se irrita e vai embora furiosa. Aketeru tenta resolver, mas ela explode dizendo que dividir apartamento com eles é um inferno e que quer mudar de casa. O cara entende que ela quer recomeçar a vida, e promete ajudar. Mas, convenhamos, a menina que sofreu bullying, tá morando de favor e ainda trata o cara mal? Tá difícil defender, hein? Ao reunir todos os seus amigos, Aketeru decide conversar seriamente com ele sobre Tsukinomori, a nova moradora. Ele quer organizar uma festa de boas-vindas para ela, mas apesar da ideia parecer boa, Hinata comenta que talvez não consigam colocá-la em prática, já que Tsukinomori não parece muito à vontade com o grupo. Mesmo assim, Aketeru afirma ter um plano para convencê-la a participar. Afinal, quer mostrar o quanto eles podem ser insistentes. Mais tarde, Sumire se junta à festa e começa a beber sem parar. Quando Hinata pergunta quantas latas ela já tomou, Sumire admite que perdeu a conta. A cena gera risadas, e Hinata, de forma educada, oferece algo para ela comer, o que surpreende Aketeru. Kohinata explica que Hinata faz parte da Aliança dos Cinco, então é natural que haja com esse tipo de cortesia. Nesse momento, Aketeru percebe que é o único que costuma tratá-la com certa implicância. Durante a conversa, Aketeru comenta que seu amigo Meg não pôde comparecer porque está atolado de trabalho, mas lembra que ele é um talento em ascensão no mundo das light novels. Ele conta que chegou a enviar um de seus textos para Meg, que se interessou, e desde então os dois trocam mensagens com frequência. Ozuma fica surpreso, já que não imaginava que Meg fosse tão acessível quanto Aketeru descreve. Enquanto isso, Sumire fica cada vez mais animada com a bebida e começa a dar trabalho. Aketeru então decide encerrar a bagunça e pedir atenção, pois quer falar algo importante. Alguns dias antes da festa, ele vai até a casa de Tsukinomori para convidá-la pessoalmente. Ela, irritada com o barulho, tenta dispensá-lo, mas ele insiste e acaba levando a porta na cara. No dia seguinte, tenta novamente, mas descobre que ela desligou a campainha. Mesmo assim, Aketeru não desiste, deixa convites em sua porta e até uma carta pedindo para conversarem. Tsukinomori, cansada da insistência, o acusa de estar provocando-a, mas ele garante que só quer convidá-la para a festa. Quando pede o contato dela, ela se recusa, o que o deixa frustrado, embora ainda esperançoso de convencê-la. Nos dias seguintes, Aketeru continua tentando falar com ela, mas Tsukinomori o evita e chega a se assustar com sua insistência, achando que ele está agindo como um stalker. Ainda assim, ele aparece novamente dizendo que fará a festa em sua casa e gostaria que ela fosse. Ela se sente intimidada e vai embora sem responder. Mais tarde, enquanto faz compras com os amigos, Hinata brinca com ele pedindo que aceite comida na boca. A cena chama a atenção da atendente, que, achando que são namorados, incentiva Aketeru a aceitar. Envergonhado, ele cede, e Hinata aproveita para provocá-lo ainda mais. Depois, conversando, Aketeru diz que acha incrível como ela consegue dizer que gosta de todos, mesmo quando não é verdade. Hinata o corrige, dizendo que não fala isso para qualquer um, e o encoraja a continuar tentando com Tsukinomori.
Ateru promete insistir mais. No dia seguinte, volta a falar com Tsukinomori, que deixa claro que não vai à festa e o aconselha a desistir. Ele promete parar de insistir, mas ela não acredita. Quando ele propõe apenas voltarem juntos para casa, ela foge correndo, o que o deixa confuso e um pouco abatido. Ainda assim, continua seguindo o mesmo caminho, o que faz Tsukinomori acreditar que ele está realmente a perseguindo. Durante essa perseguição acidental, ela tropeça e cai na água, levando Ateru junto. Molhados, os dois se olham constrangidos, e ele pede desculpas pela situação. Depois, enquanto descansam num banco, ele tenta aliviar o clima com piadas, dizendo que as roupas deles combinam como se fossem um casal, o que a faz rir pela primeira vez, mesmo chamando a combinação de horrível. Eles continuam conversando e, aos poucos, Tsukinomori se abre mais. Ela admite ter medo de ser rejeitada pelos amigos dele, e Ateru garante que não pretende julgá-la. Fala também que, embora seja o líder da Aliança dos Cinco, não quer ser bajulado por isso. A sinceridade dele faz com que Tsukinomori se sinta mais à vontade. Quando voltam para o prédio, Ateru se despede e pede para que ela o trate normalmente na escola. Ao entrar em casa, ela percebe a porta aberta, e ao chegar na sala, encontra todos os amigos dele ali, prontos com uma festa surpresa. Confusa, descobre que, na verdade, está na casa de Ateru, que a conduziu até lá de propósito. Apesar do susto, Tsukinomori fica feliz e agradece o esforço de todos por prepararem uma recepção tão calorosa. A história começa com Irva dizendo que está pronta para fazer a narração, mas pede para ninguém saber disso. Aqui então comenta que, se não tivesse conhecido Uzma naquele dia por causa do irmão dela, talvez nem estivesse ali hoje. Logo em seguida, somos levados para o passado, onde aqui conta que conheceu Uzma na escola e se tornaram amigos. Havia rumores estranhos sobre ele. Diziam que Uzma fazia experimentos perigosos. Aqui brinca perguntando por que ele não faz os experimentos em casa, e Uzma responde, se eu fizer, você viria assistir. Aqui diz que claro, porque não deixaria o talento do amigo ser desperdiçado. Desde então, ficaram próximos, e aqui começou a frequentar a casa de Uzma. Certa vez, encontrou Uzma fazendo cálculos bizarros sobre o custo dos azulejos do prédio, o que deixou aqui surpreso. Logo depois, Uzma percebe que perdeu a chave e diz que sua irmã, Irva, deve estar chegando. Quando ela aparece, ainda de cabelo curto, pergunta quem é aqui. Ao saber que ele é amigo de seu irmão, ela se espanta, afinal, achava que Uzma não tinha amigos. Foi assim que aqui conheceu Irva pela primeira vez. Na época, achou ela bem tranquila, mas hoje em dia ela o irrita o tempo todo. Mais tarde, aqui e Uzma estão na sala de aula conversando sobre ela. Aqui diz que nem sabia que Uzma tinha uma irmã. De repente, uma garota aparece e diz que quer falar com eles. Atrás do ginásio, ela oferece balas aos dois e aqui comenta que achava que ela estava suspensa. Ela nega e pergunta se Irva é mesmo irmã de Uzma. Quando ele confirma, a garota diz que ouviu coisas sobre Irva e quer saber que tipo de pessoa ela é. Eles explicam que, embora Irva fale bastante, é inteligente e entende as coisas rápido. A garota responde que sabia que ela não era como diziam. Aqui pergunta por que ela quer saber tanto, e a menina explica que ouviu boatos e queria entender melhor. Depois da conversa, aqui fica pensativo sobre Irva. Mais tarde, ele pergunta a Uzma se está tudo bem entre ele e a irmã. Uzma responde que sim, mas explica que eles quase não conversam. O pai os abandonou quando eram pequenos, e a mãe, sempre ocupada, mal tinha tempo para os dois. Aqui percebe que a família de Uzma é bem complicada. Depois da escola, aqui vai até a casa de Uzma. Lá, repara que não há sala de estar e que o quarto dele é uma bagunça. Os dois jogam videogame e se divertem. Em certo momento, aqui vai ao banheiro e decide tentar descobrir mais sobre Irva, o verdadeiro motivo de ter ido até lá. Ele escuta uma conversa no quarto dela, mas acaba sendo flagrado quando Irva abre a porta. Ela fica furiosa, o esbofeteia e o acusa de invadir a casa sem permissão. No meio da confusão, o telefone de Irva toca. É Tachibana. Ela diz que fala depois, pois está resolvendo um problema. Aqui tenta explicar que só queria entender mais sobre ela, mas Irva rebate dizendo que ele não devia se meter na vida dos outros. Aqui responde que, sendo ela irmã de seu amigo, não poderia deixar que seguisse por um caminho errado. Irva retruca, se nem meu irmão se importa, por que você se importa? E aqui reconhece que ela tem razão. Mais tarde, ele ouve alguém cantando. Segue o som e encontra uma garota com o uniforme da escola. É Tachibana. Eles conversam, e ela reconhece que ele é o cara que invadiu o quarto da Irva. Ele tenta se defender,
mas acaba desmaiando por causa do calor. Tachibana o ajuda, e no presente aqui lembra dessa cena, enquanto Irva comenta que já sabia disso. Voltamos ao passado novamente. Aqui e Tachibana estão num café. Ele tenta aconselhá-la a viver de forma mais normal na escola, mas Irva, que também está lá, o critica por falar assim. Os três discutem sobre música, e Tachibana pergunta se ele gosta das canções dela. Irva fica sem jeito, admitindo que admira Tachibana, o que faz aqui entender tudo errado, achando que elas são um casal. Irva esclarece que não é nada disso e diz que Tachibana faz o que quer, enquanto ela mesma não pode. Sua mãe é muito rígida. Aqui comenta que isso é como enganar a própria mãe, e Irva concorda, dizendo que está dividida entre liberdade e dever. Aqui então sugere que ela encontre um lugar onde possa se divertir e ser ela mesma, mas Tachibana se irrita, dizendo que ninguém pediu a opinião dele. Aqui responde que só quer ajudar os dois, como amigo. Depois de muita conversa, ele vai embora e começa a pesquisar ideias no celular. Tem um estalo, música e programação. No dia seguinte, vai até Uzma e propõe criarem um jogo juntos. Eles começam o projeto imediatamente. Aqui cuida do design, Uzma da programação, e os dois se divertem muito. Uzma, porém, se preocupa se alguém realmente vai jogar o game, mas aqui o tranquiliza. Vai sim. Minha amiga Irva e Tachibana vão ser as primeiras a jogar. No final, o narrador explica, Irva e Uzma são irmãos, mas havia um vazio entre eles, mal se falavam, nem sabiam se expressar. Aqui entra em suas vidas e os ajuda a reencontrar o caminho certo. Hoje, tudo está bem entre eles. A história continua com Akiteru trazendo Iroha e Tachibana para seu quarto, onde ele anuncia ter finalmente encontrado uma ideia que poderia ajudar muito as duas. As garotas entram e, imediatamente, as duas acabam sentando-se para experimentar o jogo que Akiteru havia criado com a ajuda de Uzuma. Para surpresa de todos, elas rapidamente passam a se divertir com o jogo, rindo e jogando com entusiasmo. Mais tarde, depois de testarem tudo, Akiteru pergunta o que acharam. Tachibana admite que a música do jogo era terrível, mas, por alguma razão, ela adorou a experiência. Iroha concorda, dizendo que também tinha gostado. Akiteru fica radiante ao ouvir isso. Era justamente esse tipo de reação que ele queria. Ele explica que, assim como jogos antigos que as pessoas nunca cansam de jogar, seu objetivo era criar algo divertido acima de tudo, mesmo com poucos recursos. Se o jogo fosse prazeroso de jogar, não importava o orçamento, ele seria um sucesso. Ele tinha ideias, Uzuma sabia programar, mas a trilha sonora era um grande problema. Por fim, Akiteru revela o que realmente queria, convidar Tachibana e Iroha para trabalharem no jogo com ele. Tachibana, depois de esclarecer que sua senpai já havia permitido, aceita. Iroha, por outro lado, hesita. Sentia-se inferior, acreditando que seria inútil na equipe. Acha que Tachibana faria um trabalho melhor. E antes que conseguissem convencê-la, ela foge dizendo que, se um dia precisassem de alguém para cantar nas ruas, bastava chamarem. Preocupado, Akiteru decide ir atrás dela. Ele a encontra em um parque, sentada sozinha no banco. Ao se aproximar, percebe algo estranho. Iroha falava sozinha, mas suas palavras vinham acompanhadas de várias vozes diferentes, como se estivesse conversando com 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Confuso, Akiteru observa com atenção até perceber a verdade. Não havia ninguém ali além dela. Iroha estava produzindo todas aquelas vozes sozinha, alternando personagens como uma dubladora profissional. O talento era tão impressionante que Akiteru fica completamente atônito. Quando ela percebe que foi descoberta, fica desesperada de vergonha. Akiteru tenta acalmá-la, e os dois acabam sentando juntos para conversar. Ele explica que está genuinamente impressionado com a habilidade dela. Era incrível ver alguém conseguir imitar tantas vozes diferentes com tanta naturalidade. Iroha, porém, diz que sempre foi considerada estranha por isso. Ela conta que, quando criança, a mãe a flagrou praticando vozes e a repreendeu duramente, dizendo que deveria focar nos estudos. Desde então, Iroha passou a controlar esse lado, evitando imitar vozes na frente dos outros. Sem televisão em casa, ela se distraía imitando personagens que via nas ruas e nas histórias que lia. Akiteru entende imediatamente que aquilo não era algo para se esconder, era um talento raro. Ele garante que pretende ajudar Iroha a usar essa habilidade da forma certa. Ela fica surpresa e emocionada, sem saber por que ele faria tanto por ela. Para Akiteru, porém, havia um motivo simples. Ela era irmã de seu amigo, e isso já era razão suficiente para ajudá-la. A partir daquele momento, ele declara que o caminho dela como dubladora começaria ali. Ele acerta exatamente no ponto. Ela responde que não,
que ele não está completamente errado, e que, de certo modo, faz sentido o que ele disse. Ele continua afirmando que, a partir dali, ela não precisaria mais seguir as regras impostas pela mãe. Tudo o que fosse necessário, ele cuidaria. Ela pergunta por que ele estava fazendo tanto por ela. Ele responde que era simplesmente porque ela era irmã de seu amigo, e isso já bastava para ele ajudá-la. Então declara que, a partir daquele dia, ela começaria a treinar suas imitações. A garota aceita, e o treinamento começa. A cena muda. Agora ela está parada diante da porta do quarto de Akiteru. Ele diz para ela entrar logo. Ela recusa, dizendo que tinha medo de ele tentar fazer algo errado com ela. Akiteru se irrita e pergunta se ela é louca, questionando por que faria algo assim. Ele diz para ela deixar o celular ligado e que nem trancaria a porta. Dentro do quarto, ele diz que ela pode sentar onde quiser. Akiteru oferece algo para beber, mas ela recusa, afirmando que ele poderia colocar algum sonífero na bebida para fazer algo com ela. Akiteru quase perde a paciência com a imaginação absurda da garota. Mesmo assim, pega um suco de tomate, escolha que já era estranha por si só. Enquanto isso, os olhos dela caem sobre alguns livros. Akiteru explica que os trouxe para ajudá-la a melhorar sua atuação e imitações. Iroha acha os livros bons, mas diz que não pode levá-los para casa, pois alguém poderia ver e desconfiar do que ela andava fazendo. Akiteru então diz que ela pode deixá-los ali e vir treinar todos os dias. Ela responde que sabe muito bem por que ele quer isso, para vê-la todos os dias e tentar fazer algo com ela. Akiteru pensa que vai se jogar da janela se ela continuar acreditando nessas coisas. Ele ignora os comentários e manda que ela comece a praticar. A partir dali, eles começam um longo processo de treino. Dia após dia, trabalharam as imitações e o uso da voz. Com esforço constante, ela melhora a ponto de conseguir dublar personagens de TV com naturalidade. O artista que estava escondido dentro dela, finalmente, começa a aparecer. Algum tempo depois, já no terceiro ano escolar, vemos Akiteru conversando com Otoi. Ele pergunta se ela havia feito o que ele pediu. Ela confirma e os leva até o lugar. Eles descobrem um estúdio completo, muito mais bem montado do que Akiteru imaginava. Ele fica impressionado e agradece profundamente. Para ele, Otoi parecia quase uma divindade por ter preparado tudo aquilo. Otoi pergunta quem fará a dublagem. Akiteru explica que não pode contratar um dublador profissional, pois seria caro demais. A dubladora seria Iroha. Otoi fica surpresa, querendo saber se ela realmente conseguia fazer isso. Ele garante que sim e pede que ela veja por conta própria. Iroha se posiciona diante do microfone. Começam a gravação. Após bastante esforço, o trabalho é concluído. Akiteru elogia a performance dela, e Otoi concorda, dizendo que não esperava algo tão bom. Akiteru, orgulhoso, faz pose, mas logo admite que não pode levar todo o crédito. Afinal, Iroha sempre teve talento desde criança, ele apenas ajudou a trazê-lo à tona. A cena muda novamente, mostrando os dois sentados em um parque conversando. Iroha agradece por tudo que Akiteru fez por ela. Ele responde que era simplesmente sua obrigação, ela era irmã de seu amigo. Ela pede que ele pare de repetir isso. Akiteru então revela que trouxe um presente. Quando ela abre, encontra um fone de ouvido. Fica extremamente feliz, mas lembra que não pode levá-lo para casa, pois os outros perguntariam de onde veio. Akiteru concorda e entrega a chave do próprio quarto. Diz que, sempre que ela quiser assistir a algo ou praticar, pode ir até lá. Ela pergunta, emocionada, se é verdade. Ele diz que sim, que não tem motivos para mentir. A história então retorna ao presente. Agora entendemos como Akiteru conheceu Iroha e como ela se tornou dubladora. Iroha o agradece novamente. Akiteru responde que não precisa agradecer tanto. Ela o abraça por trás, dizendo que aquilo era bom. Akiteru concorda. Ela comenta que talvez exista muita distância entre eles por causa do irmão dela. Akiteru diz que, se não fosse por ele, talvez nunca tivessem se conhecido. Ela concorda. Ele pergunta se ela gostaria de ir às compras com ele no dia seguinte, como amigos. Iroha aceita na mesma hora, feliz com o convite. O episódio se inicia com Iroha tomando banho, perdida em pensamentos sobre uma chave e sobre o passeio de compras marcado para o dia seguinte. A lembrança faz seu rosto corar, e ela imagina quem poderia acompanhá-la, suspeitando que Mashiro certamente estaria presente e que talvez tivesse sentimentos por Akiteru. Essa possibilidade desperta em Iroha um forte desejo de não perder para ela. Na manhã seguinte, Akiteru vai ao encontro de Iroha, chegando com um pequeno atraso.
Antes de partirem, Iroha segura a mão dele, e logo Mashiro faz o mesmo do outro lado, enquanto Chile tenta justificar a situação como algo normal entre amigos. Akiteru, surpreso, se vê preso entre as duas. Durante a escolha do filme, surge um conflito. Iroha quer assistir a um filme de samurai, enquanto Mashiro prefere um sobre tubarões. As duas começam a competir, cada uma tentando mostrar que sua escolha é a melhor, revelando a rivalidade já crescente entre elas. A discussão evolui para provocações sobre quem conhece mais filmes e sobre quem passa mais tempo na casa de Akiteru. Para resolver a disputa, decidem jogar pedra, papel e tesoura, e Iroha vence, garantindo o filme do samurai. Após o filme, Iroha se afasta por um momento, deixando Mashiro sozinha com Akiteru. A atmosfera fica mais tranquila, e Mashiro demonstra interesse em se aproximar de Iroha, apesar de se sentir nervosa ao lidar com pessoas muito energéticas. Akiteru percebe o incômodo e tenta oferecer apoio. O clima muda abruptamente quando duas antigas colegas de Mashiro aparecem. Elas a reconhecem e começam a zombar dela por estar acompanhada de um garoto, relembrando seu passado e insinuando que ela ainda esconde hábitos considerados vergonhosos. As provocações despertam lembranças dolorosas em Mashiro, relacionadas a um romance que ela escreveu e que foi exposto para toda a sala no passado. Incomodado com o comportamento das garotas, Akiteru as confronta e as repele. A situação deixa Mashiro emocionalmente abalada, fazendo-a fugir em seguida. Preocupado, Akiteru vai procurá-la e a encontra dentro da sala de cinema. Ele se senta ao seu lado, oferecendo companhia silenciosa e gentil. Mashiro então revela que sempre teve dificuldade em se relacionar com outras pessoas e que escrevia romances como uma forma de escapar de sua solidão. O episódio traumático em que seu trabalho foi exposto marcou profundamente sua vida. Akiteru tenta fazê-la perceber que seu talento não deveria ser apagado por causa disso e que várias pessoas valorizam o que ela cria. Enquanto isso, Iroha encontra as garotas que haviam provocado Mashiro. Elas confronta, usando seu humor afiado e seu talento como dubladora para assustá-las, defendendo Mashiro de forma feroz. Sua postura agressiva surpreende até mesmo Mashiro, que observa a cena assustada. No final, Akiteru compreende melhor a profundidade das inseguranças de Mashiro e o peso que ela carrega do passado. Ao mesmo tempo, Iroha demonstra que, apesar de sua rivalidade com Mashiro, está disposta a protegê-la quando necessário. Em um momento de tensão, Iroha se coloca entre Mashiro e um grupo de garotas que tentava intimidá-la. Determinada a protegê-la, ela se prepara para agir com firmeza, mas Akiteru chega a tempo de impedir que a situação se intensifique. Ao perceber o olhar sério de Iroha, ele também se surpreende com a intensidade dela. Sua presença faz as garotas recuarem imediatamente, deixando o local após repetidas tentativas de se desculpar. Com o conflito encerrado, Iroha admite ter passado um pouco dos limites, mas Akiteru reconhece que suas intenções foram boas. Pouco depois, Mashiro aparece preocupada, acreditando ter feito algo errado. No entanto, a situação gera uma reaproximação inesperada. Iroha, que antes tinha uma visão equivocada sobre ela, reconhece seu erro. As duas finalmente criam um laço verdadeiro, para a satisfação de Akiteru. Mais tarde, Akiteru conversa com seu tio sobre Mashiro. Ele recebe elogios pelo modo como lidou com os problemas da garota no passado e escuta que ela agora está bem mais feliz. O tio demonstra curiosidade sobre Iroha, mencionando rumores de que ela estaria envolvida no projeto de jogos de Akiteru. A conversa revela que ele já sabia há muito tempo que apenas uma pessoa dublava vários personagens, e essa pessoa era justamente Iroha. O tio garante que manterá essa informação em segredo. Em seguida, ele questiona a relação de Akiteru com Mashiro, insinuando a possibilidade de um romance, mas Akiteru nega e afirma não acreditar que ela tenha sentimentos por ele. Enquanto isso, Mashiro reflete sozinha sobre suas próprias emoções e sobre o quanto Akiteru significa para ela. Um detalhe impressionante vem à tona. Ela era a misteriosa autora novata citada anteriormente por Akiteru, mas nunca revelou isso completamente. Agora, sente que precisa ser sincera com ele e deseja ser reconhecida não como a romancista Makikai, mas como ela mesma. Em outro momento, Iroha aparece ouvindo música quando Akiteru, de brincadeira, aumenta de repente o volume. O gesto acaba incomodando a garota, que reclama da situação. Logo depois, eles entram em uma conversa leve sobre dinheiro e sobre o fone de ouvido que Iroha usa para estudar e gravar suas dublagens, algo pelo qual ela é muito grata. Mesmo assim, ela admite não conseguir evitar provocar Akiteru de vez em quando. Mas, no meio desse clima descontraído, Iroha revela um sentimento profundo, o ciúme que sente de Mashiro. Apesar da tentativa de Akiteru de interromper o assunto, ela permanece firme em seu desejo de não perder espaço ao lado dele.
Enquanto conversam, o celular de Akiteru vibra. Uma mensagem inesperada aparece na tela dizendo: "Eu te amo muito. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo." O significado dessa mensagem e de quem ela veio permanece como o próximo mistério a ser descoberto. O episódio começa mostrando Mashiro tentando acordar Aki. Ele abre os olhos devagar e percebe que Mashiro está literalmente por cima dele, dizendo que ele finalmente acordou. Aki fica confuso e pergunta o que ela está fazendo ali, especialmente no quarto dele. Mashiro responde dizendo que trouxe café da manhã para ele. Aki não entende nada e pergunta o que aquilo tudo significa, e por que ela trouxe essas coisas ali. Mashiro se desculpa, dizendo que só sabe cozinhar frutos do mar, então trouxe o que conseguiu preparar. Aki fica ainda mais confuso, pensando no que aquela garota está fazendo ali tão cedo e por que ela está agindo desse jeito. Ele até pergunta se ela está bem da cabeça, se não bateu em algum lugar. Mashiro responde que está perfeitamente bem e que ele deveria simplesmente comer o café da manhã que ela preparou com tanto carinho. Aki pensa: espera, o que está acontecendo aqui? Ela veio me acordar, trouxe café da manhã. Será que isso significa que ela gosta de mim? De repente, Mashiro coloca o café da manhã ao lado dele, tira o avental, afrouxa a gravata e vai em direção a Aki, empurrando-o para a cama e subindo por cima dele. Ela está prestes a dizer algo, mas Aki não consegue entender como aquilo está acontecendo. Antes que ele fale qualquer coisa, Mashiro o impede, de uma forma nada comum. Aki pensa porque não consegue falar, e porque tudo está tão frio. Quando abre os olhos novamente, tudo não passava de um sonho. Na vida real, quem está na frente dele é Iroha, que colocou sorvete na boca dele enquanto ele dormia. Ela brinca, dizendo que ele está bem saidinho, porque colocou apenas sorvete em sua boca e ele já estava reagindo como se fosse outra coisa. Aki fica irritado e pergunta se ela ficou louca, dizendo que aquilo não é jeito de acordar alguém. Iroha responde que não fez nada demais, que ele é quem estava fazendo sons estranhos enquanto dormia, então resolveu se divertir um pouco. Aki reclama que ela estragou a manhã dele, enquanto Iroha começa a comer o sorvete de um jeito tão estranho que deixa Aki chocado. Ele não entende o que ela tem naquele dia. Iroha então pergunta que tipo de coisa ele gosta, dizendo que cada pessoa tem suas preferências, e que ela quer saber as dele. Aki pensa que ela enlouqueceu. Ele então pergunta o motivo de ela ter invadido o quarto dele tão cedo, já que nunca faz isso. Iroha responde que ele realmente não percebeu nada. Aki pergunta perceber o quê? E ela diz para ele olhar as horas. Quando ele olha, já são 8 horas da manhã. Aki entra em desespero, dizendo que sempre acorda às 7 horas e não entende como pôde dormir tanto. Chega a suspeitar que Iroha mexeu no relógio. Ela nega, dizendo que só veio verificar se ele estava bem, já que não atendia nem respondia. Aki se pergunta como isso pôde acontecer, pois nunca perde a hora, e ainda cogita ir fazer um check-up. Iroha diz que ele pode ir, mas antes deveria arrumar a aparência, ou o médico o diagnosticaria como doente só de olhar. Aki concorda e vai se arrumar. Enquanto escova os dentes, pensa na mensagem de Mashiro na noite anterior e no motivo de ela ter confessado sentimentos por ele. Ele não sabe como falar com ela depois disso. Primeiro pensa em ignorá-la, mas logo decide que isso a machucaria. Então resolve que vai falar com ela diretamente e esclarecer tudo. Depois disso, finalmente sai para a escola. Na rua, ele e Iroha esperam no semáforo e conversam. Iroha pergunta se alguém os ver juntos poderia interpretar mal, mas Aki diz que não, afinal, estranhos podem se encontrar no caminho. Iroha acha graça disso. Depois pergunta por que ele está tão sério, e Aki responde que está preocupado com o sermão que receberá da professora por chegar atrasado. Ele detesta ser repreendido. Iroha então pergunta se andar com ela não vai fazer Mashiro ter ideias erradas. Aki diz que não, e pede para ela parar de provocá-lo. Iroha então solta que ele é virgem, então não faria nada de qualquer forma. Depois chega perto dele e diz: se ele quiser fazer alguma coisa com Mashiro, ele pode treinar com ela primeiro, assim não ficaria mal visto. Aki pergunta se ela tomou algo estranho de manhã. Quando o semáforo abre, Aki atravessa a rua, mas Iroha fica para trás, comentando que derreter Aki é um trabalho difícil, mas ela está tentando com tudo. Depois disso, a cena muda mostrando Aki finalmente chegando à escola. Aki observou Maziro e tentou se aproximar, mas recebeu dela um olhar tão ameaçador que o deixou completamente paralisado. Ele ainda se lembrava da noite anterior e da suposta confissão que ela teria feito, algo que agora parecia impossível diante da atitude distante dela. Confuso, Aki tentou conversar, mas Maziro o rejeitou de forma brusca, como se não quisesse qualquer interação. Sem entender nada,
Aki mandou uma nova mensagem para testar o que estava acontecendo. A resposta veio rapidamente, mas Hiro afirmava estar com muita vergonha para falar pessoalmente. Aki ficou ainda mais atordoado, percebendo que a forma como ela agia frente a frente era totalmente diferente da forma como se comunicava pelo celular. Enquanto ele tentava entender a situação, a professora entrou na sala apenas para anunciar que o Festival Nacional de Teatro do Ensino Médio aconteceria em julho. Logo depois, ela saiu, deixando a turma novamente entregue às próprias conversas. Pouco tempo depois, o irmão de Iroha se aproximou de Aki, estranhando seu atraso incomum. Aki, tentando evitar explicações complicadas, apenas mencionou que havia dormido demais. O amigo desconfiou, já que Aki raramente se atrasava desse modo, mas não insistiu. Aki então entregou um roteiro ao amigo, explicando que achava o material muito ruim. O colega, ao ler, concordou que a qualidade estava baixa demais para ser usada no jogo que estavam desenvolvendo. Ambos concluíram que precisariam resolver isso com urgência. Enquanto conversavam, Masiro observava os dois com evidente incômodo, tomada por ciúmes ao vê-los tão próximos. Aki percebeu o olhar dela, mas a expressão da garota não revelava nenhum motivo claro, o que apenas aumentou sua confusão sobre o comportamento imprevisível dela. Do outro lado da sala, Iroha ainda estava animada por ter ido para a escola com Aki naquela manhã. Contudo, sua alegria foi interrompida quando Masiro se aproximou, chamando-a para conversar em particular. As duas deixaram a sala. Durante a conversa, Masiro começou a questionar Iroha sobre o motivo do atraso de Aki, demonstrando uma preocupação incomum. Revelou inclusive ter calculado o atraso até mesmo em segundos, o que deixou Iroha surpresa com tamanha obsessão. A senpai parecia convencida de que havia algo sendo escondido, insistindo por uma explicação mais precisa. Iroha tentou tranquilizá-la, afirmando que não havia mistério algum, mas Masiro não se deu por satisfeita. Ela deixou claro que perguntava por que considerava Iroha sua única amiga e, por isso, esperava sinceridade absoluta. O episódio começa com Aki, que aparece com uma aparência não muito boa, demonstrando que sua saúde não está das melhores. Quando ele escuta um barulho vindo da cozinha, se pergunta se Iroha ainda está ali. Ele decide verificar, vai até a porta da cozinha, a abre e, para sua surpresa, encontra Iroha preparando alguma coisa. Preocupado, ele pergunta o que ela está fazendo, e Iroha responde de maneira calma e gentil, dizendo para ele não se preocupar. Ela explica que está preparando algo para ele, já que ele não está se sentindo bem, e que vai levar a comida até ele quando estiver pronta. Aki tenta recusar, mas Iroha não dá ouvidos e pede que ele descanse enquanto ela cuida disso. Obedecendo, Aki volta para a cama. Logo depois, Iroha aparece trazendo a comida que preparou. Ela a oferece com um sorriso, pedindo para ele provar e dizer o que achou. Aki, meio sem jeito, aceita, e, quando Iroha lhe alimenta com a própria mão, ele se sente ainda mais envergonhado. No entanto, ele não consegue negar que a comida estava deliciosa e agradece. Ele também se pega refletindo sobre o comportamento estranho de Iroha. Ela está sendo excessivamente gentil, algo que nunca aconteceu antes, o que o deixa com dúvidas sobre o que está acontecendo com ela. Ela então pede que ele descanse e diz que vai lavar a louça antes de ir embora para não incomodá-lo. Aki fica pensando sobre o comportamento dela, questionando o que aconteceu, já que normalmente ela sempre foi um pouco mais invasiva. No momento seguinte, Aki recebe uma ligação do irmão de Iroha. O irmão pergunta se ele está se sentindo melhor, e Aki confirma que sim. O irmão, então, menciona que ligou apenas para checar, caso ele ainda não estivesse bem. A conversa segue, e o irmão pergunta se algo aconteceu entre ele e Iroha, já que ela chegou cedo em casa e foi direto dormir, sem falar com ninguém. Aki fica em silêncio por um momento, e o irmão percebe que algo não está certo. Ele respeita o silêncio de Aki e diz que não precisa contar se não quiser. Aki responde que resolverá isso sozinho e o irmão, compreensivo, diz que é melhor assim, pedindo para Aki se cuidar antes de desligar a ligação. Após isso, Aki reflete sobre como a comida de Iroha o fez se sentir muito melhor, e decide adiantar os trabalhos que estavam pendentes. A cena muda para o dia seguinte, quando Aki está sentado na sala de aula, pensando sobre tudo o que aconteceu. Após a aula, sua senpai se aproxima e pergunta se ele já está se sentindo melhor. Aki responde afirmativamente, mas então pergunta o motivo da pergunta. Ela lembra que havia lhe pedido um favor antes e que ele havia dito que conversariam depois. Aki diz que lembra e pergunta sobre o que se trata. Ela, então, pede que ele a acompanhe para um local mais privado. Quando eles chegam ao local, Aki pergunta o que está acontecendo. Sua senpai, então, revela que se tornou conselheira do clube de teatro e que há um grande problema.
Se não passarem no Festival Nacional de Teatro do Ensino Médio, o clube será dissolvido. Aki questiona por que isso é um problema tão grande, e ela explica que o problema é que Midori-chan, a presidente do clube, é sua irmã mais nova. Ela não quer que a irmã fique triste com o fechamento do clube, porque sabe que ela é uma garota muito boa, e por isso pede a Aki que a ajude. Aki, então, sugere que se eles se apresentarem bem, com certeza irão vencer. Mas sua senpai responde que esse é o problema, eles não sabem atuar bem. Ela pede para que ele vá até o clube de teatro e veja com seus próprios olhos. Após muita insistência, Aki acaba indo. Quando chega lá e começa a assistir a atuação, ele não aguenta e interrompe, perguntando irritado que tipo de encenação era aquela, chamando a apresentação de uma palhaçada. Uma das garotas pergunta quem ele é, o que dá início a uma confusão. Nesse momento, a irmã mais velha de Midori, a senpai de alguém, aparece e, ao ver a confusão, pergunta o que está acontecendo. Midori, que estava presente, se surpreende ao ver sua irmã ali e apresenta Aki, dizendo que ele agora será responsável por observar o clube de teatro. A irmã mais velha de Midori pergunta se ele é um membro reserva, mas responde que não precisa de reservas, pois 6 membros já são suficientes. No entanto, a senpai de Aki explica que ele não será um membro, mas sim um superprodutor, alguém que pode levar o clube à vitória. As garotas, inicialmente desconfiadas, começam a olhar Aki de maneira diferente, e, após um tempo de conversa, elas acabam aceitando a ideia. Aki, tentando explicar sua visão, percebe que ninguém o ouve e fica frustrado, saindo do local. Sua senpai vai atrás dele e diz que ele não pode desistir, que precisa convencê-las. Aki responde que, se elas não querem entender, ele não pode fazer nada. Ela insiste e, em um momento de irritação, Aki diz que talvez nem ela entenda o que realmente está acontecendo. Ele sai de lá, decidido a não continuar mais naquele processo. Enquanto caminha, ele pensa sobre Iroha e reflete sobre como, por mais boa dançarina que ela seja, ela jamais conseguiria atuar no teatro. A cena muda novamente, e vemos Iroha olhando as mensagens no celular. Ela pensa por um momento e, de repente, diz para si mesma, Senpai, como você é bobo. Ela então começa a refletir sobre tudo o que aconteceu, e reconhece que, no fim das contas, a culpa não é dele. Ela mesma é a responsável pela situação, pois sempre o tratou de forma brincalhona desde o começo. De repente, Masiro aparece por trás e pergunta o que está acontecendo, já que Iroha estava gritando. Surpresa, Iroha se questiona como Masiro apareceu ali tão repentinamente. Ela então se aproxima e pergunta o que Masiro estava fazendo ali. Masiro responde que havia ido à biblioteca pegar alguns livros e agora estava indo para casa. Iroha, curiosa, pergunta quais livros Masiro pegou, e ela responde que está tentando algo novo ultimamente. Iroha, então, fica curiosa e pergunta o que exatamente Masiro está tentando, mas Masiro fica nervosa e diz que isso não é algo que Iroha deveria saber. Em seguida, Masiro sugere que as duas sigam juntas, já que Iroha também está indo para casa. Iroha concorda no início, mas logo se lembra de que naquele dia precisa ir ao estúdio, pois Aki está esperando por ela no parque. A cena muda para o parque, onde Aki está esperando. Quando Iroha chega, ele indica que já é hora de irem para o estúdio, e os dois começam a caminhar juntos. Durante o caminho, Iroha continua agindo de forma estranha, o que deixa Aki cada vez mais frustrado. Ele demonstra claramente que não gosta daquela versão dela e questiona o motivo de ela não estar agindo como antes. Iroha rebate, dizendo que está sendo educada, gentil e se comportando como uma boa garota, e mesmo assim ele continua reclamando. A discussão segue até que eles finalmente chegam ao estúdio. Assim que entram, Aki entrega uma sacola, ou melhor, uma caixa, para Oto. Dentro há chocolates e panquecas. Ao ver isso, Oto entende que podem começar a gravação. Aki explica que Oto não cobra dinheiro pelas gravações, aceitando doces e bolos como forma de pagamento. Logo depois, Iroha se prepara para gravar. Ela pergunta se já pode começar, e Aki confirma que sim. Oto questiona se Aki acha mesmo que Iroha dará conta do trabalho, e ele responde confiante, dizendo que ela é diferente das outras pessoas e precisa de apenas alguns minutos para se familiarizar com o roteiro. Oto ressalta que, naquele dia, o desafio é maior, já que Iroha precisará dublar não apenas uma ou duas vozes, mas 5 ou 6 personagens diferentes. Mesmo assim, Aki insiste que isso não será problema e que ela conseguirá facilmente. Quando tudo começa, porém, a gravação sai muito pior do que o esperado. A dublagem de Iroha não fica boa, o que irrita tanto Aki quanto Oto. Aki se prepara para repreendê-la, mas antes disso Oto interrompe, literalmente o fazendo calar a boca ao colocar um doce em sua boca. Oto então decide mandar Iroha para casa,
dizendo que ela só deve voltar quando estiver melhor. Depois que Iroha vai embora, Oto fica conversando sozinha com Aki. Ela comenta que ele parece confuso e que, por causa disso, Iroha também está confusa. Para ela, está óbvio que existe algo mal resolvido entre os dois. Aki tenta negar, dizendo que nem ele entende o que está acontecendo e por que Iroha vem agindo de forma estranha nos últimos dias. Oto responde que, independentemente disso, não pode permitir que aquela situação continue, pois Iroha é um verdadeiro prodígio. Ela explica que ama música e que é por isso que permite que eles gravem ali, já que não aceita ver um talento como o de Iroha sendo desperdiçado. Ela ainda deixa claro que, se Aki desperdiçar esse talento, ela não vai perdoá-lo. Mesmo assustado com a intensidade dela, Aki percebe que Oto não está brincando. Ela insiste que ele precisa falar pessoalmente com Iroha e resolver tudo de uma vez. Nesse momento, a cena mostra Oto puxando Aki para perto de forma exagerada, usando isso como uma maneira estranha de fazê-lo entender seus sentimentos e a gravidade da situação. Aki acaba compreendendo o recado. Ele se levanta, pede desculpas pelo que aconteceu naquele dia e promete que, dali em diante, terá mais cuidado. Depois disso, Aki envia uma mensagem para Masiro, convidando-a para jantar naquela noite e avisando que vai compartilhar a localização. A cena muda para os dois chegando ao restaurante, que parece bastante caro. Masiro demonstra preocupação com o preço do lugar, mas Aki age com naturalidade, dizendo que não é nada demais. Masiro sugere que o pai dela pague a conta, mas Aki reage imediatamente, achando essa ideia absurda. Ele garante que tem dinheiro suficiente e pede para ela não se preocupar. Os dois comem e bebem suco de uva enquanto passam tempo juntos. Após a refeição, Aki fica sério e deixa claro que precisa falar algo importante, pois chegou a hora de responder à confissão de Masiro. Ela tenta impedir, dizendo que não há necessidade, pois já sabe qual será a resposta. Mesmo assim, ele insiste, mas Masiro se recusa a ouvir, afirmando que tem certeza de que será rejeitada. Ela explica que entendeu tudo no momento em que ele a convidou para jantar e compartilhou a localização, vendo isso como uma tentativa gentil de rejeição. Ainda assim, ela diz que isso só prova o quanto ele é uma boa pessoa, alguém que não quis machucá-la e preferiu criar boas lembranças para que ficassem guardadas, mesmo que cada um siga seu caminho. Aki então explica que, no momento, não está disponível para esse tipo de relacionamento. Ele está totalmente envolvido com a aliança do quinto andar e com o trabalho para construí-la, o que consome todo o seu tempo. Masiro aceita essa resposta com tranquilidade. Ela diz que não precisa de tempo agora e deixa claro que não pretende desistir. Afirma que continuará ao lado dele e que tentará quantas vezes forem necessárias, dizendo que ele pode levar todo o tempo que quiser. Aki fica surpreso com a determinação dela. Masiro então se despede e vai embora. Sozinho, Aki olha para o celular e pensa que, depois de tudo isso, chegou finalmente a vez de Iroha. A história começa com Akiteru perguntando se ele realmente não teria nenhum problema caso alguém fosse até a casa da sua irmã à meia-noite. Ozomi responde que não, dizendo que não é um tipo de pessoa ciumenta. Pelo contrário, ele afirma que ficaria até feliz se Akiteru ficasse ao lado da irmã dele e comenta que, se no futuro eles tivessem filhos, isso seria ainda melhor para ele. Em seguida, Akiteru vai até o quarto de Iroha e diz que sabe que ela ainda está acordada e que precisa falar com ela. No começo, Iroha não responde, mas depois diz que não quer conversar. Mesmo assim, Akiteru insiste que ela abra a porta, pois precisa falar sobre o estúdio. Ele então diz que veio pedir desculpas. Iroha pergunta o motivo da desculpa, lembrando que ele ficou muito irritado no estúdio. Akiteru primeiro nega, mas logo admite que realmente se exaltou e que quer corrigir isso. Ele reconhece que não deveria ter descontado a raiva nela e pede perdão. Iroha, ainda irritada, diz que não precisa das desculpas dele e manda que ele vá embora, afirmando que não quer conversar. Mas, para surpresa dela, Akiteru realmente quebra a porta. Iroha fica completamente chocada e diz que não imaginava que ele faria aquilo. Akiteru então se desculpa novamente pelo que aconteceu no estúdio e conta que foi falar com Mashiro, deixando claro que não sente nada romântico por ela. Iroha diz que ele fez algo errado, pois teve a chance de se envolver com Mashiro e desperdiçou. Akiteru explica que desde o início seu plano era recusá-la, pois nunca teve sentimentos românticos por ela e achou importante esclarecer isso. Ele conta que, por causa do jogo, deixou de lado muitas coisas, como diversão e sentimentos românticos, para se concentrar totalmente nele. Mesmo assim, admite que acabou sendo descuidado e entende que isso deixou Iroha muito irritada. Akiteru promete que agora vai se dedicar ainda mais ao jogo e pede uma última chance para que Iroha o ajude, dizendo que, se algo a incomodar, ela deve falar abertamente.
Iroha responde que acha que ele está metade certo e metade errado. Ela diz que ele consegue se dedicar totalmente ao jogo, mas ela não é assim, pois é apenas uma garota normal que vai à escola e não tem o mesmo nível de dedicação. Ela admite que sente muitos ciúmes. Ainda assim, ela sente que Akiteru só leva as pessoas a sério quando precisa delas. Akiteru nega isso, mas Iroha lembra que ele mesmo disse que o Fife Floor Alliance e o jogo são mais importantes para ele, e que ele prefere seguir o caminho mais curto, sem que ninguém crie grandes expectativas sobre ele. Akiteru começa a refletir e admite que talvez ela esteja certa, pois não quer causar problemas a ninguém por causa do jogo. Iroha também comenta que ele é muito próximo de Mashiro, mesmo ela não fazendo parte do jogo, e que, quando ela se confessou, ele levou aquilo muito a sério, mesmo não sendo algo relacionado ao jogo. Iroha diz que, para ela, aquilo não parecia nada bom, embora reconheça que, para Akiteru, talvez fosse algo positivo. Akiteru afirma que ela está entendendo errado e explica que o relacionamento dele com Mashiro é diferente. Mesmo assim, Iroha diz que, pelo ponto de vista dela, não parecia assim. Akiteru fica surpreso e um pouco abatido, pedindo desculpas e dizendo que não é totalmente culpa dela, já que qualquer um acabaria se apaixonando se fosse tratado daquela forma. Depois disso, Iroha começa a se perguntar por que está sentindo tantos ciúmes e percebe que isso acontece porque Mashiro é próxima de Akiteru. Iroha começa a rir e diz que, graças a ele, conseguiu uma nova voz, revelando que gravou a voz de Akiteru. Apesar de tudo o que ela disse ser verdade, ela transforma a situação em brincadeira, reclamando que ninguém a leva a sério. Akiteru fica extremamente surpreso quando ela reproduz o áudio e começa a provocá-lo repetidamente, tocando a gravação em que ele fala sobre ciúmes e sentimentos românticos. Iroha continua dizendo que é normal sentir um pouco de ciúmes ao ver amigos, mas logo provoca Akiteru dizendo que ele nem tem amigos. Ela segue zombando dele, enquanto Akiteru pede que ela apague o áudio. Iroha se recusa e continua reproduzindo a gravação, deixando Akiteru cada vez mais irritado. Ele então pensa que ela realmente nunca vai mudar. Iroha diz que sente que voltou a ser a antiga Iroha e comenta que, claramente, ele não foi até ali apenas para falar de negócios. Akiteru concorda e diz que realmente queria conversar com ela. Em seguida, a cena muda para o quarto de Akiteru, onde ele pensa que talvez Iroha realmente goste dele, mas logo afasta esse pensamento e decide focar apenas no jogo. Ele também reflete se ela realmente planejou tudo aquilo com antecedência, mas acha difícil acreditar que ela teria feito algo tão calculado. Por fim, a cena muda para a escola, onde Otoi comenta sobre o inesperado interesse dele no clube de drama, enquanto Zumi diz que entender Akiteru é realmente muito difícil. O trabalho é assim, ele sempre acaba surpreendendo. Akiteru explica que isso é extremamente importante para o jogo deles. Otoi comenta que, se dependesse dele, não deixaria nenhum deles atuar. Ao entrarem no local, vem Midori praticando, segurando o martelo e indo em direção ao portão como se fosse atacar. No entanto, Otori aparece no caminho e a impede, empurrando-a para trás. Midori pergunta o que ele estava tentando fazer, e Akiteru responde que ela estava atacando ele, então era óbvio que ele revidaria. Logo depois, Midori começa a falar coisas sem sentido e pergunta se eles fizeram algum tipo de acordo com a professora, suspeitando que pretendem comprar o clube de drama. Ela implora para que não façam isso e começa a chorar. Akiteru então esclarece que, antes de tudo, não fez nenhum acordo com a professora e que, além disso, não teria nenhum benefício em comprar um clube de drama tão inútil. Surpreendentemente, Midori comenta que eles poderiam transformar todos em escravos. Ao ouvir isso, os outros membros ficam apavorados, enquanto Akiteru diz que a ideia nem é tão ruim assim. Midori rapidamente diz que estava brincando e pede para ele nem pensar nisso. Akiteru explica que, se eles quiserem ganhar o troféu, vão precisar da ajuda dele. Ele diz que a professora Sumire já tomou uma decisão e que Midori não deveria duvidar disso. Midori responde que entende, mas afirma que, mesmo assim, eles estão dando o melhor de si e que Akiteru não sabe disso. Por isso, ela questiona como poderiam aceitar a oferta. Akiteru explica que justamente por conseguir ver o esforço deles é que quer ajudar. Ele observa que, mesmo sendo horário de almoço, todos continuam praticando em vez de comer, o que prova a dedicação do grupo. Ele diz que gosta disso, mas que, se esse esforço for direcionado corretamente, os resultados serão muito melhores. Caso contrário, por mais que se esforcem, não colherão frutos. Ainda assim, ele afirma saber como resolver isso, mas precisa da ajuda de todos. Akiteru diz que salvar o clube depende deles e pergunta qual será a decisão. Os outros membros afirmam que apoiarão qualquer escolha de Midori. Ele acrescenta que, se ela não quiser confiar nele por achar que ele fez algo com a professora,
então estaria sendo muito ingênua, e que nesse caso ele não poderia fazer mais nada. Ele pergunta se agora ela confia nele. Aos poucos, Midori aceita e passa a acreditar que não existe nada entre Akiteru e a senpai. Akiteru pede que todos prestem muita atenção no que ele vai dizer. Ele sugere que escutem suas ideias, pois talvez ele realmente possa ajudá-los. Assim, finalmente eles concordam em aceitar ajuda. Em seguida, ele começa a explicar como funciona um clube de drama. Ele diz que, após analisar a atuação e outros aspectos, anotou alguns pontos para melhoria. Primeiro, vão trabalhar a atuação. Depois, o roteiro e a forma correta de apresentar a peça. Também será necessário melhorar o palco, que atualmente parece sem vida. O quarto ponto é a música, que é extremamente importante para qualquer apresentação teatral. Ele então apresenta todo o plano, deixando todos animados ao perceberem que ele realmente veio preparado. Mesmo assim, Midori diz que ainda é cedo para comemorar e lembra que a história também é muito importante. Se o roteiro não for bom, eles não vão aceitar. Akiteru então diz para não se preocuparem, pois ele trouxe um roteiro que pretendem usar, e sugere que todos leiam. Depois disso, elas começam a discutir alguns problemas, mas Ozomi diz que não precisam se preocupar, pois ele consegue gerenciar tudo muito bem. Akiteru pensa que tudo está indo perfeitamente, inclusive a parte musical. Nesse momento, Midori se aproxima e diz que tudo isso não vai resolver todos os problemas, perguntando se Akiteru tem um plano secreto. Ele responde que sim. Eles então vão para outra sala, onde encontram uma garota misteriosa. Só de vê-la já dá para imaginar quem ela é. Ela diz que pode ser chamada de instrutora. Akiteru explica que não pode revelar o nome nem a aparência dela, pois isso é segredo, mas garante que ela é extremamente talentosa e pede que confiem nele. Irva faz sua atuação e mostra suas habilidades, e sinceramente ninguém sabe exatamente o que ela está fazendo. Mas assim que sua atuação acaba, todo mundo começa a elogiá-la bastante. Akira comenta que, a partir dali, a preparação real começou. Ou seja, Akira entrega seu roteiro para todos e eles ficam muito nervosos, mas ao mesmo tempo bastante empolgados. Todos trabalham duro em cada detalhe, cenário, música, tudo. E a equipe do Akira também se esforça bastante. Enquanto isso, Akira observa escondido os treinos e as meninas continuam praticando, mas a atuação delas ainda não está tão boa. Por isso, Irva começa a gritar bastante com elas, e Akira imagina que talvez ela esteja exagerando um pouco no drama. Mas logo depois Irva passa a explicar tudo direitinho para Midoka, o tipo de personagem, como deveria dizer as falas, e aponta que faltava sentimento nas palavras dela. Ao ouvir isso, Midoka gosta de saber onde estava errando, e diz que vai tentar melhorar ainda mais. Depois disso, Irva vai explicar para outra garota, mas de repente essa menina fica tonta. Midoka pergunta se ela está bem e ela diz que sim, que só estava com fome. Nesse momento, Mashiro aparece e Akira sai para encontrá-la. Ele comenta que achou que ela já tivesse ido para casa, mas Mashiro entrega comida para ele e diz que ele deveria cuidar melhor da própria saúde. Akira percebe algumas pessoas por perto e fica preocupado com a ideia de alguém pensar algo errado sobre eles, mas Mashiro responde que não se importa com isso. Ela lembra Akira dos seus sentimentos e diz que um dia ele certamente vai se apaixonar por ela. E mesmo não sendo oficialmente sua namorada, ela vai usar todos os direitos de uma. Depois de dizer isso, fica vermelha de vergonha e sai correndo, deixando Akira também corado. De volta à sala, Midoka já está conseguindo fazer suas falas muito melhor, e Irva elogia bastante. Os meninos também começam a elogiar Irva, dizendo que, graças a ela, a peça está ficando muito boa e as atuações melhoraram muito. Akira então olha para o rosto de Irva e percebe que ela está sorrindo discretamente por dentro. Mais tarde, Irva vai direto para o quarto de Akira e se joga na cama. Akira diz que ela deveria ir para casa primeiro, mas Irva afirma que é natural que ela vá para o quarto dele antes de qualquer outro lugar. Ela começa a tirar as meias e Akira vira o rosto, envergonhado. Vendo isso, Irva começa a provocá-lo, perguntando se ele quer ver o que tem debaixo da saia. Akira fica bravo e diz que não tem interesse nenhum nisso. Ela continua brincando com ele, e Akira acaba borrifando água nela, dizendo que sempre fará isso quando ela falar besteiras. Irva se rende e diz que não vai provocar mais, mas comenta que sabe que Akira sempre quer que ela fique ali com ele, como se ele não quisesse deixá-la ir embora. Depois diz que ele deveria descansar e se prepara para sair. Antes que ela vá, Akira pergunta se aconteceu algo. Ele sente que Irva quer conversar sobre o clube. Irva tenta mudar de assunto e pensa consigo mesma, por que Akira leva tudo tão a sério, menos os sentimentos dela.
Akira insiste, e Irva finalmente admite que sente ciúmes dos membros do clube de teatro, porque eles têm a chance de se apresentar no palco, enquanto ela, mesmo sendo dubladora, sempre será apenas uma garota misteriosa que ninguém conhece de verdade. Ela sabe que o que faz é ótimo, mas não consegue evitar esse sentimento. Diz que gostaria de poder se mostrar para o mundo de verdade. Akira compreende e diz que vai ajudá-la. Ele sugere usar os meios do clube de teatro para dar mais visibilidade a ela. Irva pergunta se isso é possível e Akira responde que o jogo que ele está criando é para todos, onde todos poderão mostrar seus talentos livremente. Ele garante que vai realizar o desejo dela. Ouvindo isso, Irva fica muito feliz e promete não decepcioná-lo, dizendo que vai se tornar popular e bem-sucedida. Em seguida, vemos uma cena com uma garota chegando à porta de Mashiro. Mashiro pergunta quem ela é. A garota começa a se apresentar de forma dramática, mas Mashiro a puxa para dentro e pede silêncio. A garota não entende nada, então Mashiro explica tudo. O dono do jogo da Aliança do Quinto Andar mora naquele andar, naquele mesmo prédio, e agora a garota também sabe disso. Ela parecia uma idol, do tipo que se apresenta nos palcos. Mashiro, por sua vez, trabalhava de forma secreta no jogo, e ninguém sabia disso, e ela não queria que ninguém soubesse. A garota então começa a falar sobre um roteiro e, agindo de forma totalmente exagerada, explica cada detalhe como uma maluca. Mashiro fica pensando o que vai fazer com ela. No dia seguinte, finalmente chega a hora das meninas subirem ao palco para se apresentar. Ela mostra a performance e era o dia final. No dia seguinte, veríamos a performance real, e tudo corre muito bem, deixando todos muito felizes. Nesse momento, chega uma mensagem no celular de Akiteru, e ele começa a olhar. Otoi e Uzu comentam entre si que realmente houve muita melhora nelas. Então, Sumeri-sensei vai até Akiteru e agradece por todo o esforço e pela grande melhora. Akiteru responde de forma bem badass, dizendo que não está fazendo tudo isso para ganhar agradecimentos, e pergunta se ela sabe o que ele realmente quer. Ao ouvir isso, Sumeri-sensei fica bastante assustada. Ela diz que vai tentar fazer o trabalho dela direito. Depois disso, ela inventa uma desculpa dizendo que no dia seguinte haverá um evento para levantar o moral de todos e pede para ele ir também, saindo correndo em seguida. Logo após, Ozomi aparece e pergunta se eles deveriam mesmo ir, já que nem são oficialmente parte do clube. Akiteru diz que essa é uma boa oportunidade para criar mais proximidade com o grupo, e Ozomi concorda. Akiteru também comenta que as garotas ainda precisam de um pouco mais de ajuda e que eles deveriam oferecer suporte onde ainda houver falhas. Então Ozomi pergunta se Akiteru está tendo algum problema com Irva, porque faz alguns dias que ela não aparece com ele. Akiteru responde que não sabe nem o que dizer, já que eles voltaram àquela situação onde ela entra no quarto dele sem avisar. Mais tarde, vemos Akiteru dentro da sala do clube de teatro. Midoka chega e diz que quer falar com ele. Ela agradece muito, dizendo que desde que Akiteru chegou, as performances melhoraram bastante, e que está muito feliz que ele esteja com eles. Ela iria dizer mais alguma coisa, mas Akiteru a interrompe dizendo que o grupo evoluiu graças ao esforço de todos, e que ele já deixou isso claro antes. Ele afirma que não fez muita coisa, e que o agradecimento só deve vir depois da apresentação, não antes. Ao ouvir isso, Midori fica animada e promete dar o melhor no palco. Akiteru diz que vai torcer muito por ela, e Midori acaba corando um pouco. Midori também comenta que, para ser sincera, ainda tem um pouco de desconfiança sobre Sumeri-sensei e Akiteru. Akiteru diz que já explicou isso para ela, mas Midori lembra que Sumeri-sensei é muito bonita e vários garotos gostam dela. E Midori desesperada responde que não quis dizer desse jeito, mas que se ele fizer qualquer coisa errada com a irmã dela, ela não vai perdoar, e sai correndo. Depois vemos a cena da tarde, onde Akiteru entra na sala do clube e todos estão tensos. Ele pergunta o que aconteceu, e Sumeri-sensei diz que uma garota chamada Yamada está muito doente e talvez não consiga se apresentar. Akiteru lembra que ela estava passando mal, mas tentava disfarçar. Midoka diz que Yamada está com febre alta e que a família levou ao hospital, e que é pouco provável que ela esteja bem até o dia seguinte. Sem ela, talvez não consigam se apresentar no palco. Todos ficam preocupados, e Midoka se culpa, achando que deveria ter trabalhado o grupo de forma diferente para evitar isso. O sensei diz que eles precisam fazer algo, e Midoka conclui que terão que adaptar a peça. Mas os outros reclamam que não dá para mudar tudo de um dia para o outro. Midoka está à beira de um colapso emocional, pois tanto esforço pode ter sido desperdiçado. Akiteru pensa que talvez esse seja o momento certo, e então vemos Irva lembrando de tudo o que Akiteru já disse a ela, sempre motivando e afirmando que ela tem talento. Irva percebe que finalmente chegou a sua hora,
como Akiteru disse que chegaria um dia. Irva tira a máscara e o chapéu, revelando o rosto. Todos ficam chocados e felizes, percebendo que era ela o tempo todo. Ela diz que vai ajudar, que vai substituir Yamada na apresentação. Midori pergunta se ela não terá problemas, e Irva responde que pode lidar com isso muito bem. Todos ficam cheios de esperança novamente. Irva afirma que agora tem uma chance perfeita de provar sua habilidade, e pergunta a Midori o que ela quer fazer, se quer que ela participe ou não. Midori aceita com alegria e o grupo comemora. Irva promete mostrar para todos o que realmente significa uma performance. Akiteru entrou na sala de maquiagem, onde encontrou Iroha terminando de se arrumar. Ela mostrou a maquiagem e, em tom provocativo, comentou que ele parecia animado só de olhar para ela, explicando que isso era natural já que, segundo ela, ele ainda era virgem. Akiteru corrigiu imediatamente, dizendo que não era virgem, o que deixou Iroha completamente chocada. Ela ficou tão surpresa, imaginando com quem ele poderia ter feito aquilo que deixou o pincel cair da mão. Desconfiada, Iroha afirmou que ele só podia estar mentindo, e perguntou se aquilo realmente era verdade. Akiteru respondeu com irritação contida, dizendo que se ela tinha intenção de reclamar tanto a ponto de arruinar a própria maquiagem, não deveria ter se incomodado em fazê-la. Em seguida, explicou sua lógica peculiar. Afirmou que a palavra virgem se aplicava às pessoas que preservavam sua pureza religiosa, como as freiras, e que, por não ser freira, não era virgem. Iroha classificou aquela explicação como ridícula e avisou que passaria a chamá-lo de senpai virgem para sempre, dizendo que esperava que ele não se irritasse com isso. Akiteru declarou que tudo bem, desde que, em troca, ele pudesse dar-lhe um soco. Iroha reclamou dizendo que ele já estava bravo, visto que acabará de prometer que não ficaria. A conversa se encerrou quando Akiteru ficou sério e perguntou se Iroha realmente queria revelar sua verdadeira identidade a todos. Ela respondeu que sim, afirmando estar preparada para mostrar quem realmente era. Nesse momento, Sakubu entrou correndo e relatou que Midori não conseguiria comparecer à apresentação. Akiteru e Iroha ficaram atonitos. Sakubu explicou que Midori havia saído cedo por causa da chuva forte, mas encontrara uma mulher grávida passando mal e parara para ajudá-la. Chamou uma ambulância, mas, ao tentar seguir viagem, descobriu que os trens estavam parados por causa do clima. Ela tentou pegar um táxi, porém estavam todos ocupados. Os demais membros do clube de teatro chegaram, e todos perceberam que Midori não conseguiria chegar a tempo. Sakubu sentou-se e, em prantos, declarou que o clube de teatro não seria salvo e seria transformado em um clube de tênis. O clima ficou pesado e desanimado. Akiteru refletiu e concluiu que ainda havia uma solução. Pediu o celular de Midori para falar com ela. No meio da chuva, Midori atendeu a ligação chorando, dizendo que se sentia culpada, pois todo o esforço de seus colegas seria desperdiçado por sua causa. Akiteru mandou que ela parasse de chorar e afirmou que ela fizera o que era certo. Se tivesse deixado a mulher grávida sozinha, se arrependeria para sempre. Depois perguntou-se, apesar de ausente, ela ainda desejava que a apresentação fosse um sucesso. Midori respondeu emocionada que sim, mas não conseguia imaginar como. Foi então que Akiteru disse que a substituiria. Todos ao redor ficaram surpresos. Ele reconheceu que suas habilidades de atuação não eram extraordinárias, mas que ao menos eram medianas. Uzura afirmou que a atuação mediana de Akiteru ainda era muito superior à deles, e que ele se sairia bem. Akiteru então perguntou se Midori queria que ele assumisse seu papel. Midori confirmou, dizendo que desejava que ele fizesse isso por ela. Antes da apresentação, Iroha cuidou da maquiagem de Akiteru e comentou que ele ficava muito bonito maquiado, sugerindo que deveria fazer isso todos os dias. Akiteru respondeu que não poderia perder tempo com isso, ao que Iroha rebateu dizendo que se maquiar não era perda de tempo. Nesse instante, uma garota avisou que chegará a vez deles. A caminho do palco, Akiteru estava nervoso, e Iroha tentou animá-lo brincando com ele. Ele retribuiu, e ambos sorriram antes de entrar. Quando o teatro começou, Masahiro assistia e se perguntava como sua primeira peça ficaria no palco. Quando as cortinas se abriram, ela ficou surpresa ao ver Akiteru e Iroha atuando. Na peça, Iroha interpretava uma personagem que não podia viver livremente por causa de sua família e dizia ao personagem de Akiteru que não poderia mais ficar com ele, tentando ir embora. O personagem de Akiteru assegurava e declarava que não podia viver sem ela, que a amava. A personagem de Iroha revelava que também o amava, abraçava-o e afirmava que, mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra eles, mesmo que fosse sua própria família, jamais o deixaria. Masahiro percebeu, ao assistir, que eles estavam dando vida à sua história e também se deu conta do quanto Iroha realmente amava Akiteru.
Sentiu-se envergonhada por ter escrito um roteiro tão romântico envolvendo Akiteru, pois aquele romance era, de certa forma, a expressão de seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, sentiu algo estranho no peito ao ver Iroha tão próxima dele. A apresentação terminou com o público levantando-se para aplaudir. Do lado de fora, as garotas agradeceram Akiteru e Iroha. Midori pediu desculpas emocionada, dizendo que eles haviam passado por muito por sua causa. Iroha respondeu que não havia sido problema nenhum e que ficará muito feliz por se apresentar em um palco tão grande. Midori também agradeceu a Masahiro pelo excelente roteiro. Masahiro enviou uma mensagem para Akiteru perguntando se havia exagerado no romance e dizendo esperar que ele não tivesse achado ruim, prometendo se esforçar ainda mais da próxima vez. Sakubu apareceu chorando de alegria, anunciando que finalmente haviam vencido e que o clube de teatro não seria transformado em clube de tênis. Ela abraçou Akiteru e Iroha. O clube recebeu o troféu da vitória, celebrando o sucesso que havia parecido impossível naquele mesmo dia. Iroha comenta que eles foram apenas ajudantes, mas que eles também deveriam ter recebido um pouco de destaque sob os holofotes. Akiteru responde dizendo que ajudou o clube de teatro porque isso os ajudou a salvar sua ilustradora e porque o roteiro rejeitado de Maki Gainavaku finalmente pôde ser usado. Agora, segundo ele, só restava trabalhar no jogo Black God. Então Iroha diz que ele está esquecendo algo. Para ter atuado tão bem, ele não a elogiou. Ela faz uma expressão como a de um cachorrinho esperando carinho. Akiteru finalmente admite que ela fez um ótimo trabalho. Depois disso, os dois se preparam para ir embora. Iroha comenta que, para alguém mediano, a atuação dele foi bem impressionante. Akiteru explica que aprendeu o básico da atuação ainda no ensino fundamental e que ajudou muito Iroha durante os treinos. Em seguida, ele diz que a atuação dela também foi muito boa. Iroha revela que estava com medo, porque pensou que sua mãe poderia descobrir, talvez estivesse sentada em meio ao público. Mas como Akiteru segurou sua mão e a guiou, ela conseguiu aproveitar a atuação. Então ela conta algo ainda mais íntimo. Quando disse suas falas no palco, aqueles eram seus sentimentos verdadeiros. Ao ouvir isso, Akiteru fica extremamente envergonhado e seu coração começa a acelerar. Ele pergunta se Iroha está dizendo a verdade. Iroha ri e responde dizendo que o enganou, perguntando se o coração dele realmente bateu mais rápido, dizendo que não esperava que ele ficasse tão animado. Akiteru reclama que ela fez piada com ele de novo. Iroha diz que aquilo foi apenas o começo das brincadeiras e afirma que continuará mostrando esse seu lado para ele, por isso pede que ele continue ao lado dela. Depois, ela vai embora. Akiteru pensa consigo mesmo que todas as pessoas com quem trabalha acabam causando algum tipo de problema para ele.